tivemos alguns imprevistos em relação ao nosso culto, né? Algumas pessoas que estariam conosco, ministrando, não puderam, foram imprevistos mesmo, mas faz parte, a vida tem isso, né? E a gente segue, né? A gente segue o plano, a gente segue a ideia, e eu quero hoje estar compartilhando uma palavra com vocês, dando sequência à nossa série de mensagens aqui da conferência de inauguração Deus é Amor. Eu tenho, como eu disse no início desse culto, estado realmente bem feliz, bem motivado com tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ao nosso coração, na verdade, aqui nesses dias, e eu creio que hoje não será diferente, amém? Deus quer falar conosco, com dificuldade com a Bíblia aqui no celular. Isso, consegui. E a gente veio falando um pouquinho, desde quinta-feira, sobre, na sequência, a gente falou sobre a criação e por que Deus criou o homem. A Jéssica falou um pouco sobre o propósito de Deus em se relacionar com o ser humano, em ter relação com o homem. E eu sei que isso já é algo óbvio, algo que talvez você já ouviu bastante, mas de fato é algo que a gente tem que relembrar de vez em sempre, porque a gente parece que esquece desse fato. Deus criou você para se relacionar com você. Deus criou você para ter relacionamento com você. Ontem, na mensagem do John, a gente falou um pouquinho de como essa relação foi quebrada, de como aconteceu para que a relação do homem com Deus, que era algo, como a Jéssica disse, maravilhoso, lá em Gênesis vai dizer que na viração do dia, todos os dias, o Senhor vinha estar com Adão, ele vinha se relacionar com o homem. O Senhor, o Deus do universo, o Deus criador de todas as coisas, vinha se relacionar com o homem, conviver com o homem. E ele cria o homem a partir diretamente dessa ideia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, para que a gente se relacione com o homem. E é isso que Deus faz, só que acontece algo no Éden. E o homem se corrompe. E o pecado entra na humanidade. Houve uma desconexão. Houve uma desconexão daquilo que Deus tinha proposto, do plano original de Deus, para aquilo que aconteceu. O homem desobedece. Deus fala: dessa árvore você não vai comer. E o homem desobedece. E o pecado traz em si suas consequências. E como o John disse ontem, a consequência do pecado é um pecado. A consequência do pecado no ser humano é tornar o ser humano um ser pecado. Você não peca porque é pecador. Eu errei? Eu errei, né? É ao contrário, né? Você não é pecador porque você peca. Fiquei aquele negócio de delay, né? Deu delay. Mas você peca porque é pecador, porque o pecado habita em você. E aí eu me lembro de Paulo dizendo lá na frente: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim.
E a gente destrinchou um pouco sobre isso na quinta, na sexta, e como eu disse no início desse culto hoje, tem sido impactante a gente relembrar algumas coisas, a gente pensar algumas coisas, e eu quero que você esteja com o seu coração em paz aqui nessa noite, e eu quero que você esteja aqui nessa noite realmente sedento e faminto daquilo que Deus pode falar com você, não do que eu apenas tenho para compartilhar, mas do que Deus pode falar com você, e como a Jéssica disse, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela é como uma espada, ela corta mesmo, ela fala, ela muda, ela balança a estrutura, ela não deixa as coisas do mesmo jeito. E eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, esteja com o seu coração aberto, esteja com o seu coração realmente querendo ouvir Deus. E Deus vem falando isso conosco nesses dias. E hoje, o nosso tema é Jesus, o Deus que é amor encarnado. E tudo que foi acontecendo foi apontando para o Cristo. Tudo que foi acontecendo. No jardim, o pecado, a consequência. João falou sobre Caim, Abel. E a gente foi falando sobre isso tudo. E se você for parar para ler o Antigo Testamento e tudo que vem vendo, você vai ver que é uma sequência. Que isso acontece. Só que aí hoje eu estava pensando um pouquinho sobre isso. Não sei mexer no celular na Jéssica. Não sei mesmo. Eu vou ler com vocês. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Muito ruim esse celular. Não abriu aqui. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, versículo 14 em diante, eu quero ler com vocês. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou na mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Diante disso que a gente vem aprendendo e meditando, eu queria começar essa noite fazendo uma pergunta. Você tem medo de Deus? Amém? Sim ou não? Não? Está com medo de falar? O que é? Você tem medo de Deus? Não? Não tem medo de Deus? A maior parte das pessoas
E a maior parte de nós aprendeu a se relacionar com Deus pela via do medo. A gente cresceu aprendendo que Deus era um tirano, um velhinho sentado no trono, com um raio na mão, esperando você dar um vacilo para tacar o raio na sua cabeça. A gente aprendeu ouvindo histórias: Deus vai te castigar. Não faz isso não. Não fala isso não, menino, menina. Bate na madeira, esrola. A gente cresceu aprendendo e colocando para dentro da gente o medo de Deus. O povo na Bíblia cresceu na relação com Deus com medo de Deus. A gente vê muito as pessoas se relacionarem com Deus, ou pelo menos tentarem, por via do medo. Por medo de irem para o inferno. Por medo de alguma coisa ruim acontecer na sua vida. É por essa consciência e esse entendimento que muitas vezes, quando acontece algo de ruim na sua vida, você se pergunta assim: por que, Deus, eu estou sofrendo isso? Por que isso ou aquilo está acontecendo comigo? Por quê? Porque você tem uma consciência de uma relação com Deus baseada no medo. E a gente vai vendo, ao decorrer da história no Antigo Testamento, um povo que tinha medo de Deus. Amém? Um povo que chega para Moisés e fala: Moisés, sobe você no monte, porque aquele negócio lá está pegando fogo. E fala você da paz de Deus, porque a gente está com muito medo desse Deus. A gente vê um povo que aprendeu a ter medo e a ter medo de Deus. Há um povo que precisa ser manipulado pelo medo. Tem gente que só oferta na igreja. Tem gente que só dá dízimo ou que só faz algo do tipo quando alguém vem e fala que o devorador vai levar suas coisas. Não é verdade? E aí eu tenho que fazer, porque senão Deus não me abençoa. Eu tenho que dar, porque senão Deus não me dá. Medo de Deus. Isso parece ser um absurdo. Talvez aqui você pense olhando para mim. Mas isso é o que permeia os corações dos seres humanos. E por que não falar no meu e no seu? Quando não nos relacionamos com Deus por medo, nos relacionamos com Deus por troca, por conveniência. Nos relacionamos com Deus por via de: Deus, eu vou sacrificar no altar para que o Senhor me abençoe. Eu vou fazer isso para que o Senhor faça aquilo comigo. Sim, e não existe lugar para relação com Deus com medo e nem com barganha. Se relacionar com Deus como se você fosse fazer algo para que Ele faça algo com você, isso é religião. Religião é a tentativa do homem de se religar a Deus. Deixa eu falar algo para você: é impossível você se religar a Deus. Por isso, enquanto você tiver medo de Deus, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Você pode se relacionar com uma instituição humana religiosa, chamada Comunidade Evangélica Sal e Luz, mas você não vai conseguir se relacionar com Deus, que é amor, porque o amor lança fora o medo. Então, onde há amor de Deus, não tem lugar para medo. Deus não quer mais que o homem se relacione com Ele com medo. Deus não é um tirano que vai me falar para trazer uma palavra para você, para que eu tenha que colocar em você medo de Deus. Há quem diga que talvez fosse melhor que toda a separação que existia entre Deus e o homem, aonde o homem, para se chegar a Deus, só era possível por via do sacerdote. E o sumo sacerdote tinha que
toda uma preparação para se apresentar diante de Deus por causa do povo. E aí existia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos, além do véu, era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E esse sumo sacerdote entrava lá em intercessão pelo povo e levava diante de Deus e falava: Deus, esse aqui é o sacrifício do povo, para que o Senhor perdoe o povo. Então não existia uma relação direta do homem com Deus, não existia uma relação direta do homem para com Deus, existia um mediador, e o mediador era um ser humano como homem. E o homem acostumou com essa distância, e o homem acostumou com essa relação de mediadores. E aí, ao passar dos tempos, estamos nós aqui hoje. Não sacrificamos mais cordeiros, pombinhas, rolinhas, não fazemos mais nada disso. Mas criamos para nós sacrifícios subversivos, internos. E nos relacionamos com Deus com medo. Muitas vezes você busca Deus por conta do medo que você tem. Não dessa vida talvez, mas o medo da eternidade. Se eu não buscar o Senhor, eu vou para o inferno. Muitas vezes você busca Deus, não pelo medo, mas pela barganha, pela troca. Você dá a Deus o louvor esperando que Deus te dê algo em troca. Você dá a Deus a oferta esperando que Deus te dê algo em troca. Você ora no seu quarto esperando que Deus te dê algo em troca. Você lê a palavra esperando que Deus te dê algo em troca. E a sua relação é uma relação de barganha, de troca, de negociação da fé. E não há lugar para isso no Evangelho de Jesus. Não há lugar para isso no Evangelho de Jesus. Não há lugar para negociação com Deus. A negociação que nós temos para fazer com Deus é só uma. Eu me apresento com o pecado que sou eu. E Ele entra com a cruz e com a remissão dos meus pecados. Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a gente vai vivendo essa relação com Deus, de religião, de esforço humano para se religar a Deus. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre isso. Não é possível, gente. A palavra religião significa religar. Religião, ela foi criada com um propósito. O esforço humano de se religar a Deus. É possível? Não, porque se fosse possível, Ele não precisaria ter mandado o filho dele. Não é possível pelo seu esforço. Hugo, eu já sei disso, mas você vive isso, ou você continua tentando, se esforçando para agradar a Deus. Aí talvez alguém vai me ouvir e vai falar: então é muito fácil, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada então, né, Hugo? Se eu não tenho que me esforçar. Não, você não tem que se esforçar para agradar a Deus. Não. Você tem que se esforçar para que Cristo viva em você e você não viva mais. O seu eu carnal, o seu eu caído, a sua natureza adâmica, isso você tem que se esforçar. De resto, não para agradar a Deus. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa autojustificação não serve para nada. Não adianta você se apresentar diante de Deus com desculpas. Não adianta. E quando Deus olha para o povo e vê o povo com medo, vê um povo encurralado, quando Deus olha para o povo e vê um povo querendo trocar com Ele, barganhar com Ele, negociar com Ele, Ele envia o seu Filho. Ele envia Jesus
para que através do sacrifício de Jesus, essa relação que foi quebrada se tornasse novamente possível. Ali ele aboliu tudo. Tudo ali foi consumado. Na entrega de Jesus como um sacrifício eterno e vivo, como um sacrifício diante do Pai na cruz, ali tudo foi abolido. Não mais alguém vai se apresentar a Deus por você. Não mais alguém entrará. Não mais você terá medo de Deus. Como que isso é possível para nós? Pela fé nesse sacrifício de Jesus. Quando eu creio de fato, de verdade, que Cristo é o Messias, o enviado de Deus, o Filho unigênito, o Filho gerado de Deus, e que Ele foi um sacrifício eterno e perfeito em meu lugar, em nosso lugar. Quando eu creio nisso, quando essa fé me habita, eu desfruto dessa vida. Deus cria o homem para se relacionar com Ele. O homem quebra, gera uma desconexão através da desobediência. O pecado entra. Deus usa de misericórdia para com o homem. Mas agora a natureza humana é pecado. Aí Deus cria uma ordem, uma lei, para mostrar ao homem o que não era possível ao homem realizar. Pastor Ed René, ele fala que a lei era como se Deus olhasse para o homem e falasse assim, através da lei: duvido. Duvido vocês cumprirem isso aí. A lei veio para mostrar o que não era possível ao homem, para mostrar o pecado que habitava no homem. E Deus cria essa ordem, usando Moisés, e na sequência toda ele vai usando isso. Várias leis vão sendo adicionadas de acordo com as necessidades. Não leis dadas por Deus, mas leis onde o homem mesmo criava por conta das demandas e das necessidades das coisas todas. E o homem vai dando mais importância à lei do que ao porquê a lei existia. E a distância, em vez de se aproximar, em vez de encurtar, ela só vai aumentando. A distância do relacionamento só vai aumentando, se você parar para perceber. Vão se criando departamentos, vão se criando esferas, vão se criando marginalidades. Pelo pecado que habitava no homem, vai se criando aquela eu sou próximo de Deus e você não. E a distância da relação da humanidade com Deus só vai aumentando com o passar do tempo. Aí Deus envia o seu Filho. É a iniciativa de Deus, gente. Foi uma iniciativa dele enviar seu único Filho. A lei e os profetas apontavam para essa salvação eterna e divina. Tudo apontava para o Cristo. Ainda não está completo. Virá o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, e tudo vai apontando para isso. E Jesus vem encarnado como um homem, nascido de uma virgem. E Jesus é a manifestação de Deus. Jesus, Ele é a manifestação de Deus na terra.
mas não o Deus que o povo olhava e tinha visão, não o Deus que o povo imaginava, não o Deus que o povo criou para si, não o Deus carrasco, não o Deus tirano, não o Deus brabão. Mas Jesus veio encarnado como Deus. O Deus que é amor. O Deus que ama incondicionalmente. E Deus diz através de Jesus, em tudo que Jesus diz e em tudo que Jesus manifesta, Deus está declarando: eu quero vocês. Eu quero vocês. Eu não desisti de vocês. Eu amo vocês. Eu não sou isso que vocês pensaram. Eu não quero mais que vocês se relacionem comigo por troca. Eu não quero mais que vocês se relacionem comigo por medo, por conveniência, por interesse. Eu não quero mais que vocês se relacionem comigo por aquilo que eu posso fazer. Eu não quero mais que vocês tenham pavor de mim. Eu não quero mais. Por isso eu me apresento em meu Filho. E aí você olha a vida de Jesus o tempo todo dizendo: quem vê a mim vê o Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. E aí você vê o Cristo manifestando amor. Você vê o Cristo indo para a marginalidade. Você vê o Cristo deixando de lado os templos, as organizações, a religião vigente. Você vê o Cristo dando as costas para aqueles que se achavam sãos e dizendo para eles: eu não vim para quem é são, eu vim para quem está doente. Você vê o Cristo se importando com quem necessitava. Você vê o Cristo comendo e bebendo com quem a religião mais não se importava. E Jesus o tempo todo está dizendo: parem de negociar. Parem de negociar comigo, com Deus. Parem. Certa vez Jesus entra no templo e vira a mesa, porque existiam ali cambistas, pessoas que estavam vendendo os sacrifícios que as outras pessoas iam ofertar no culto. O sentido do sacrifício tinha perdido totalmente o valor, totalmente. E as pessoas estavam ali negociando, já não havia temor, existia medo, mas não existia reverência. Em todo tempo a gente vê o povo se relacionando nesse aspecto. A religião vivendo de aparência, os fariseus, os escribas, os saduceus, cada um na sua facção, cada um na sua linha teológica, mas cada vez mais distanciando as pessoas de Deus. A religião da época não aproximava ninguém de Deus. E me parece que isso ainda é uma realidade no nosso tempo. O que nós ouvimos hoje de pessoas que falam para mim: eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais estar na igreja, eu traumatizei. Eu falava isso no meu trabalho esses dias. Você conversa com uma pessoa: eu fui da igreja uma época, mas não sou mais não. Eu fui da igreja, mas não sou mais não. Porque parece que a religião, que não é fundamentada na consciência de quem Cristo é, como a gente vem estudando no nosso estudo sobre a igreja, ela distancia mais as pessoas de Deus do que aproxima. E eu pensando sobre tudo isso para compartilhar com vocês. Ontem eu estava no meu trabalho, lendo algumas coisas, pensando no meio das horas vagas, e o que aconteceu? Deus falou algo no meu coração.
Quando Deus criou uma ordem, uma organização, e deu para Moisés o estatuto dessa organização, as tábuas de pedra, escritas as leis, a coisa não funcionou, por causa do pecado que habitava no homem. E aquilo criou uma certa socialização entre os homens, porém não fez o sentido que Deus queria trazer para dentro do ser humano. Mas quando Deus envia seu Filho, Ele não está mais enviando uma tábua de pedra, Ele não está criando mais um estatuto, Ele não está criando mais uma religião, Ele não está mais criando uma organização, porque agora Ele envia uma pessoa. E com a pessoa eu não tenho um relacionamento como se eu tenho com um CNPJ. Com pessoa eu me relaciono. Deus enviando o Filho, Ele mostra para nós em Jesus o que Ele quer com a humanidade. Uma humanidade de filhos de Deus. E Ele envia o Filho para morrer em nosso lugar, para que pela fé no Filho, no sacrifício de Jesus, para que pela fé no sacrifício de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus, nós encontremos o real sentido da vida. E Jesus é essa bela figura, que as crianças queriam ficar o tempo todo perto. Jesus é essa bela figura, que não deixava com que as pessoas sentissem medo dele. Me responde como que pecadores de todos os tipos tinham coragem de andar perto de um rabino. Jesus tocava no leproso. Jesus visitava os tanques onde existia um monte de gente doente. Estavam à margem da sociedade. Jesus é o Deus encarnado que quer se relacionar comigo e com você. E Ele traz tudo para o âmbito relacional. Quando os caras certa vez veem Jesus e os discípulos fazendo algumas coisas no sábado, onde a lei dizia que não era para fazer, eles questionam Jesus. E Jesus diz: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso não é o mais importante. E é isso que a gente vai ver em Jesus. A declaração de Deus para a humanidade. E quando nós lemos em 2 Coríntios, o versículo 18, a gente vê que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Tudo isso o que nós lemos do versículo 14 em diante, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Quando eu olho para Jesus e vejo o Deus que é amor encarnado em Jesus, sabe o que eu penso, gente? Que isso me constrange. E eu aprendi certa vez que o constranger não é te deixar envergonhado. O constranger não é te deixar sem graça. O constranger significa que a única resposta que você tem que dar ao amor de Cristo é o sim. Porque o não é o término da relação. Quando Paulo está dizendo o amor de Cristo me constrange, é o seguinte:
O amor de Cristo me deixa sem saída. Ou é sim para o amor dele. Porque o não é o corte da relação. A relação fica cortada. E ele me constrange a quê? Ele me constrange a uma coisa. Um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo te constrange, te deixa sem saída, para que você não viva mais para si mesmo. Eu não posso sonhar, eu não posso querer isso, eu não posso querer aquilo. Você pode, querido. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o amor de Deus, ele te constrange, ele não te deixa mais com medo, ele não te faz mais querer trocar nada. A única coisa que você consegue fazer diante desse amor, quando você é tocado, impactado por esse amor, é se entregar a ele, é não querer mais viver para si mesmo, é querer viver por ele, para ele, sendo dele. Não tem outro caminho. Assim, de agora em diante, a ninguém mais eu considero apenas do ponto de vista meramente humano. Eu não olho mais para a Dona Célia, para a Cleide, para o George, para o Conrado, para a Jéssica, para a Carol, para o Rubens, apenas do ponto de vista humano, porque entre mim e você existe o Cristo, existe o Espírito do Cristo. Então eu não olho mais como uma pessoa carnal, da natureza adâmica, eu olho aquele que foi salvo, remido por Cristo. O meu olhar muda, o meu ponto de vista muda, em relação à vida, em relação ao outro, ele muda a sua maneira de enxergar, quando você é afetado por esse amor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aí a gente, por que eu peguei esse texto? A gente vai lá para trás, no que a Jéssica disse, no que o John disse. É nova criação, muda a substância, muda o interior, muda a essência, novas se fazem todas as coisas. Você é uma nova criatura em Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Deixa eu falar algo para você. Você está reconciliado com Deus. Deus está de bem com você. E eu não vou me cansar de falar isso. Eu não vou me cansar de declarar isso para quem eu encontre na vida. Porque a humanidade se relaciona com Deus como se Deus estivesse de mal com ela. E aí você fica fazendo as coisas para que Deus fique de bem com você. Não! Deus já está de bem com você. Deus não está de mal com você. E aí Paulo continua dizendo, pois Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Ele aboliu. Acabou agora. Eu não troco mais nada com Deus. O meu único mediador é Cristo. Não é mais a rolinha, não é a pomba, não é o cordeiro, não é mais nada. Agora é Cristo. Ele é o mediador. Não é a igreja, não é o louvor, não é a oração, não é o pastor. Não é. É Cristo, o mediador entre Deus e a humanidade. E é por intermédio dele que eu me achego a Deus. É pela fé nele que eu me encontro com Deus. Descarregou minha Bíblia. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Deus estava em Cristo e se reconciliou com você e comigo. E eu quero que isso fique na sua mente hoje. Hugo, eu já sabia disso. Eu quero te fazer um convite diferente nessa noite.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele está falando assim, olha, pelo amor de Cristo, fiquem de bem com Deus. Fiquem de bem com Deus. Eu queria te desafiar hoje, querido, a entender esse Deus que é amor. E tudo que Ele fez por mim e por você. Talvez essa mensagem ela não toque o seu coração como você esperava. Talvez essa mensagem ela não toca a sua alma, não mexe dentro de você. Não é nenhum insight maneirão. Mas é o que você precisa ouvir. Para deixar de você ter uma relação com Deus na troca. Eu não estou vendo acontecer. Deus não está fazendo isso na minha vida. Eu não sei o que vai ser. Talvez o que Deus está falando comigo e com você nesses dias é: eu quero vocês mais perto de mim. Talvez o que Deus está falando com essa igreja é: eu quero vocês mais perto de mim. Eu quero trazer vocês para mais perto. Nós precisamos disso. Deus está de bem com vocês. E quer se relacionar com vocês. Comigo, conosco. E isso é possível por Jesus. Não é por nada do que a gente faça. Só é possível por Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. E eu queria que nós gastássemos um momento diante do nosso Pai. Espero que você receba essa palavra no seu coração. Deus não fundou mais uma religião. Ele enviou o seu Filho. Enviando o seu Filho, Ele instituiu uma relação. Ele selou, falando: eu quero me relacionar com você. Vamos viver essa relação com o Pai. Feche os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Por Cristo, isso se tornou possível. Que você volte a andar com Deus. Que você volte a crer e a ter essa convicção no seu peito. A convicção de que eu, Hugo, não sou mediador entre Deus e você. Hugo, eu sei que você não é, mas que você não espere o culto para estar com Deus. Que você não espere os dias de reunião para ouvir a palavra de Deus, mas que você se relacione com Ele na sua intimidade, na sua interioridade, no dia a dia. Deus quer falar com você quando você está no seu trabalho. Deus quer falar com você quando você anda pelas ruas. Deus quer te mover. Deus quer se relacionar com você como amigo, porque é isso que Ele mostra em Jesus. Não vos chamo mais de servos, mas de amigo, porque o amigo sabe o que eu faço. Ei, isso é maravilhoso. Esse amor nos proporcionou a oportunidade de sermos amigos de Deus. Amigos de Deus, gente. Você pode ser amigo de Deus. Você pode contar para Ele os seus segredos. Ele vai contar os segredos dele para você. E isso fará de você diferente sobre a terra. Que nessa noite, assim como o meu clamor seja o seu, falando com o Senhor: eu quero. Essa relação vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam que há algo diferente. O que não há em você não é uma tábua de pedra com um monte de dizeres. O que há em você é um coração de carne que sente o coração de Deus. Que você volte a orar. Que você volte a fechar a porta do teu quarto e a falar com o Pai que está em segredo, porque você tem
tem livre acesso com Ele. Quando você ora, Deus ouve você. Que você não cante só na igreja, que você cante para o Senhor na vida, nos dias maus, que a sua vida seja um louvor ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite na tua presença. Obrigado, Deus, por essa noite diante de ti. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela certeza de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não nos imputando os nossos pecados. Obrigado por essa certeza, Jesus, por essa convicção. Que essa certeza e convicção cresça no coração de cada irmão e irmã aqui nessa noite, Senhor, e de hoje em diante. E que ao crescer, Pai, aumente esse relacionamento contigo, Jesus. Um novo tempo, Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir, Deus, os seus filhos dizerem: Deus falou comigo hoje. Que isso volte em nossos corações, Pai. Que experimentemos de uma relação por amor, não por medo, não por barganha, não por troca, mas por amor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus que é amor encarnado, e essa é a nossa certeza, e isso nos torna ministros, isso nos torna proclamadores, embaixadores dessa mensagem, que é a reconciliação. Nós te glorificamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.